Pessoal, o tema do vídeo de hoje é um tema bem interessante. Hoje vamos falar sobre Dividend on Cost, né? E na parte de investimentos, né? O dividendo em si, que é uma das coisas que eu vou explicar daqui a pouco, ele é uma coisa bem comentada, né? Às vezes bem considerada bem importante para quem está investindo. Então, no tema de hoje vamos entender aqui o Dividend on Cost e outras coisas também. E vai ter exemplos aqui também. E lembrando, né? Se você ainda não é inscrito aqui do canal, né? Meu nome é Weimar e eu aqui faço conteúdos aqui voltados para investimento, tanto em ações quanto em fundos imobiliários, né, mais voltado aí para as ações. E se você não é inscrito aqui, se você quiser se inscrever para ir acompanhando, né, todos meus conteúdos aqui, se inscreve aí no botão de baixo. E se você gostar desse vídeo, curte ele aí. Mas, falando aqui sobre o tema, né, Dividend on Cost, vamos aqui para a parte de exemplos, o exemplo teórico e depois o exemplo ali mais na prática, né, mostrando uma ação de verdade. Então, antes de falar sobre o Dividend on Cost, vamos entender aqui primeiro o que seria a ideia de Dividend Yield. Né? Então vamos entender o que é dividendo, e depois o que é Dividend Yield, e depois vamos para o Dividend on Cost. Primeiramente, o que é um dividendo? O dividendo é assim, ó. Imagina que você investiu em uma empresa, né? Você comprou uma empresa aí, e essa empresa ela fabrica sapatos. Então, essa empresa ela vai lá, vai vender os sapatos dela, né? Vai ter o lucro dela, e esse lucro da venda desses sapatos, ela pode pegar parte dele, ou todo esse lucro, e distribuir como forma de dividendos para aqueles que têm as ações, né? Para quem é acionista da empresa. E aí esse dividendo ele vai cair na conta da sua corretora, né? Esse dinheiro vai cair na sua conta e você vai poder fazer o que você quiser com ele. Então o dividendo é isso, né? É o lucro da empresa que a empresa distribui para quem é acionista, para quem é sócio dela. E a parte de Dividend Yield funciona assim, né? Porque antes de entender o Dividend on Cost, é importante que entenda essa parte aqui de Dividend Yield. Então como é que funciona a ideia do Dividend Yield? O Dividend Yield é assim. Imagina que tem uma ação, né, que custa, o valor dela custa aí R$10. Então a ação custa R$10. E vamos supor que ela pagou, né, o dividendo que ela deu foi de 50 centavos. Né, então ela pagou aí o dinheiro de 50 centavos por ação. Então o Dividend Yield dela é de 5%. Por quê? Porque 50 centavos é 5% de R$10. Então o Dividend Yield nada mais é do que a porcentagem que o dividendo, né, que a empresa pagou, representa do valor que essa ação custa, né? Então, vamos supor que o dividendo que ela tenha pago não foi de 50 centavos, foi de R$1. Então, o dividend yield aqui seria o quê? 10%, porque R$1 é 10% de R$10. Se o preço da ação aqui fosse R$20 e o dividendo pago fosse R$1, nesse caso o dividend yield seria de quanto? 5%, porque R$1 é 5% de R$20. Então, essa parte aqui é bem simples e até bem divulgada até nessa parte de Dividend Yield. Mas uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, e eu vou mostrar agora, é o Dividend on Cost. E aí eu vou até mostrar exemplos. Se você entender a ideia do Dividend on Cost, você vai perceber, né, vai abrir um mundo novo para você, vamos dizer assim, pode abrir um mundo novo para você, de entendimento que às vezes empresas que não pagam muitos dividendos, ou às vezes empresas que parecem que tem um dividendo baixo, às vezes elas não têm, elas às vezes estão pagando um dividendo até muito alto para quem teve ela, para quem comprou ela antes. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, né, para ficar mais fácil, dois exemplos. Então indo aqui para os exemplos, eu coloquei duas empresas aqui, né, que é a Unipar e a Rente, né, que é a Localiza. Então tem essas duas ações aqui, a Unip3 e a Rente3 aqui, para vocês conseguirem ver a ideia do Dividend on Cost. E aqui nesse site do Status Invest, eu coloquei aqui a tabelinha, vamos dizer assim, o gráficozinho do dividendo que ela pagou historicamente e da rente também. Então a gente vai entender agora essa ideia do Dividend on Cost. E lembrando também que a ideia aqui não é fazer nenhuma recomendação de compra ou venda de nenhuma dessas duas ações. Então não entenda esse vídeo como uma recomendação de compra ou de venda, pois ele não é. Então partindo aqui para a ideia do exemplo, vamos abrir um bloco de notas para ficar mais fácil. Então aqui, ó, nessa ação da Unipar, né, a Unip3, a gente pode ver que em 2016, por exemplo, em 2016 ela pagou 28 centavos. Então vou anotar aqui no bloco de notas para ficar fácil. Unip3 em 2016 pagou dividendo pago igual a 28 centavos, né, arredondando 28 centavos. Em 2016, a ação da Unipar aqui, deixa eu pegar aqui, custava aqui em torno de 5,56, 5,45. Vamos imaginar que você conseguiu aqui comprar, que uma pessoa comprou aqui a ação da Unipar em 2016 a 5,45. Então vamos colocar aqui o preço, né, preço da ação. Preço da ação igual a 5,45, certo? Então aqui nesse caso, a pessoa que comprou naquela época teve um dividend yield
igual, deixa eu fazer a conta aqui, 28 centavos dividido por 5,45 vezes 100, a pessoa teve um dividend yield aqui de 5,13%. E aí a pessoa pode falar assim, né, naquela época, por exemplo, a pessoa poderia dizer assim, esse dividendo tá muito baixo, né, eu achei muito baixo, não vou comprar a empresa só por conta do dividendo, que tá baixo, né? E aí o que é que acontece? Aí que entra a ideia do dividend on cost. Então assim, ó, hoje, se você for pegar hoje, né, em 2020 aqui, vamos pegar em 2020 o exemplo. Então em 2020, a Unipar pagou R$1,10 de dividendo, né? Então, ela pagou R$1,10. Se você for ver uma pessoa, por exemplo, que comprou a ação lá em 2016 a 5,45, o que é que acontece? Em 2020, essa pessoa pagou, né? Pagou na ação 5,45 lá em 2016, né? Ela comprou mais barato do que hoje, né? Então, e ela pagou o dividendo que foi pago em 2020 foi igual a quanto? Deixa eu olhar aqui de novo. R$1,10. Então, R$1,10. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, o dividend on cost dela seria o quê? Seria o valor que ela pagou, 5,45. Então, deixa eu botar aqui, ó. Seria o dividendo, né? 1,10 que a empresa pagou agora, dividido pelo valor que ela comprou lá em 2016, 5,45. Então, dividend on cost aqui, vezes 100, dá 20,18%. Então, 20,18%. Então, você pode ver o que aqui, ó. Hoje em dia, se você for olhar o dividend yield da Unip 3, você vai ver aqui, ó, o dividend yield é 2,14. Então, uma pessoa pode olhar hoje e dizer assim, o dividendo dela é muito baixo, né? Ela só paga 2,14. Só que, na verdade, para uma pessoa, por exemplo, hoje a ação dela custa o quê? R$51, né? Mas para uma pessoa que comprou lá em 2016, a pessoa que comprou a 5,45, né, como no exemplo ali, essa pessoa a gente viu que esse R$1,10 não é 2,14% de dividendo que ela recebe. Ela recebe muito mais, ela recebe aqui no caso, ó, 20,18%. É porque ela comprou muito mais barato. Então, às vezes acontece muito isso. Né? A pessoa lá em 2016, a pessoa que estava olhando para a Unip lá em 2016, estava dizendo assim, o dividendo dela é baixo, só é 5%. Mas se essa pessoa tivesse comprado, hoje estaria recebendo 20%. Né? Esse dividendo aqui teria aumentado. Por quê? Porque a empresa cresceu, a empresa começou a ter mais lucro, vamos dizer assim, e distribuiu mais esse dinheiro. Então, ela quando passa a distribuir mais dividendos, quem comprou antes recebe um dividendo maior. Então acontece muito isso, de você ver uma empresa hoje que está com dividendo yield baixo, só que na verdade, para quem comprou antes, o dividendo está bem alto às vezes. E tem outro exemplo, deixa eu pegar aqui outro, vamos lá, da Rent, né? Então, vamos pegar aqui em 2009. Ó. Então, em 2009, cadê o bloco de notas? Vamos fazer aqui da Rent. Então, a Rent 3, ó, Rent 3. Em 2009, o dividendo pago dela, ó, foi de 5 centavos. Então, ó, dividendo pago igual a 5 centavos. Mas preço da ação, deixa eu botar aqui, vamos ver agora o preço da ação. Em 2009, a ação custava ali seus 2,50, 2,35. Vamos botar 2,35. Então, essa aqui custava 2,35. Então, se você pegar aqui um dividend yield nesse momento aqui, ó, dividend yield. Então vai ser igual a quanto? Vamos fazer a conta aqui, ó. Vai ser 5 centavos dividido por 2,35 vezes 100. Você teria um dividend yield ali de 2,12%. 2,12%. Então a pessoa lá em 2019 poderia olhar para essa empresa e dizer, nossa, o dividendo dela é muito baixo. É muito baixo. Só que o que acontece? Em 2020, vamos pegar 2020 para a gente ter um exemplo. Em 2020, o preço pago foi de 2,35, né? A pessoa comprou lá em 2019. E o dividendo pago, vamos ver quanto foi o dividendo pago dela em 2020. Em 2020, o dividendo pago da Rent aqui foi 34 centavos. Então a gente bota aqui, ó, 34 centavos. 34 centavos. E o dividend on cost vai ser quanto agora? Dividend on cost igual, vamos ver, ó. Então vamos lá, 34 centavos dividido por 2,35 vezes 100. O dividendo aqui, para essa pessoa, o dividendo on cost para essa pessoa que comprou em 2019, hoje seria 14,46%.
Então você vê, ó, que a pessoa que olhou lá em 2019 e viu o dividendo lá, poderia ter dito, esse dividendo é muito baixo. Só que essa pessoa perdeu de hoje ter um dividendo de 14%. E para você encontrar uma empresa hoje que dá 14% é muito difícil. Né? Essa é a ideia, né? Às vezes você vai ter várias empresas aí que no momento você olha e não vê um dividendo alto. E aí, quando você vai ver no futuro, essa empresa às vezes está investindo. Ela não está pagando muito dividendo naquele momento, mas ela está investindo para crescer. Ela está investindo ali para conseguir aumentar o business dela. E no futuro ela pode pagar um dividendo muito alto, né, em relação às outras. E às vezes você vai ver também uma empresa ali que até paga um bom dividendo, às vezes um dividendo até alto, mas que essa empresa, no longo prazo, ela pode te dar bem mais ainda, né? Até mais. Então, assim, por isso que você não pode se balizar só na ideia de comprar, aquela ideia de ficar comprando, vendendo, né? Por isso que eu fomento muito a ideia de você montar um portfólio, criar uma carteira de investimentos que você carrega ela pro longo prazo, não para ficar fazendo trade, vendendo, comprando, né? Mas que você consiga formatar, criar uma carteira, né, com vários investimentos e vá acumulando cada vez mais. Porque isso, se você jogar o jogo do longo prazo, você tende aí a criar um patrimônio que gera renda para você. E você pode até poder, vamos dizer assim, se aposentar mais cedo, né? Ter uma liberdade financeira bem mais tranquila se você faz isso. Então, a parte do dividend on cost é só para mostrar que às vezes uma empresa que não está pagando um dividendo alto agora no momento, às vezes ela está pagando muito para uma pessoa que comprou antes, né? E no futuro também ela pode crescer e até pagar mais para quem está comprando agora. Então, você tem que balizar isso. Lembrando, né, claro, né, que eu não estou dizendo que essas duas ações aqui é uma recomendação de compra, que elas vão fazer isso no futuro de novo, né? Não estou dizendo isso. É só um exemplo que eu achei para vocês para mostrar que as ações no longo prazo elas têm esse potencial, né? E para vocês entenderem também o dividend on cost. Então, o vídeo de hoje acaba por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.